acho que dá para citar, gente, no bloco anterior, a gente falou da questão da violência, da história, da evolução da violência contra a população LGBTQIA+, né? E Marcelo Nascimento esteve à frente dessa luta, buscando reparação de danos, denunciando, fazendo documentos paralelos. E agora tudo isso vai virar um documento, não é isso, professor? Agora nós vamos entrevistar o professor Elias Veras, que é professor de História da UFAL. Que documento é esse? O que vai constar nesse documento? Como surgiu essa ideia? Exatamente, Arnaldo. Então, muito obrigado por sua presença aqui. Iniciou agradecendo o convite, né? Dizer que é um prazer estar aqui com você e com o Marcelo. São duas pessoas que eu admiro. Na pesquisa que iniciamos no final do ano passado para este livro que você citou agora, Marcelo tem compartilhado da sua importância na imprensa, né, e no espaço que possibilitou nos anos 80 e nos anos 90 para que uma imagem, né, mais positiva sobre as homossexualidades, que hoje nós chamamos LGBTQIA+, pudessem aparecer no cenário alagoano, que a gente sabe que é tão marcado pelo conservadorismo, pela LGBTfobia, e a imprensa, de um modo geral, não foi diferente. A gente não percebe, foi. A gente percebe nas pesquisas. A gente faz autocrítica. Exatamente, a gente percebe nas pesquisas que fazemos. A gente, alguns de nós. Sim. Nas pesquisas que fazemos nos jornais dos anos 80 e 90, o quanto isso que aparece? A representação sobre as homossexualidades eram negativas, ligadas à criminalidade, ligadas à violência, às mortes. E eu acho que nesse momento, né, Marcelo, nos anos 80 e nos anos 90, jornalistas como você, que possibilitavam outros espaços, né, sobretudo de formação e de organização do movimento LGBT, foi importante, né, e é importante. Então, dizer aqui da minha alegria de estar nesse diálogo com você e com o Marcelo. Antes de falar desse trabalho que vocês vão publicar, o que mais lhe chocou? Teve algum episódio? O caso Renildo foi mais emblemático, porque ganhou repercussão mundial, né, internacional. Em vários segmentos da Europa, na Ásia, enfim. Exceto o caso Renildo, teve algum outro caso que lhe deixou, nossa, eu não vivi naquela época? Veja, como Marcelo falou no bloco anterior e você está citando, o Renildo, de fato, ele foi emblemático, né, por trazer uma repercussão não só local e nem nacional, mas internacional. Inclusive, essa repercussão, ela vai também contribuir para que o próprio movimento LGBT, na época chamado movimento LGBT, não se falava ainda em LGBTQIA+, nem se falava LGBT, movimento gay. Tanto que ele foi presidente do grupo gay de Alagoas. Não era LGBT, era era GGAL. Tinha essa sigla, não é isso? É verdade. E o quanto que para a organização do próprio movimento no Estado foi extremamente importante essa repercussão, né? Eu lembro aqui, Marcelo, nos julgamentos, né, públicos que o GGAL, não sei se Arnaldo lembra, o GGAL organizava julgamentos públicos na cidade para pressionar a justiça para que os assassinos de Renildo fossem condenados. Ele certamente se lembra também que o julgamento foi cancelado diferentes N vezes, demorou, né? E tem um desembargador, acho que ele agora é desembargador, né? Que foi juiz e que condenou. Foi a primeira sentença, né? A primeira sentença. Então, além dessa repercussão do caso do Renildo, que de fato pela crueldade, né, marcou a história do movimento no Brasil, né, eu cito aqui os casos especialmente contra as pessoas travestis e transexuais, né, que inclusive não tinham tanta repercussão nacional e internacional e que a gente sabe pelas estatísticas, pelos dossiês que são realizados até hoje, que são as pessoas que mais sofrem nessa estrutura LGBT que ia mais, né, de homofobia. Então, pensar aqui no caso das travestis, das transexuais, principalmente as travestis e transexuais pobres e negras, são de fato... Algum crime desses chocou você? Né? Agora eu não vou lembrar, porque eram crimes que aconteciam cotidianamente, né? Não assumiu a excepcionalidade que o caso, né, de repercussão pública, eu quero dizer. Né, nós tivemos aqui, eu não sei se no seu livro aparece, nós tivemos o caso aqui de um jornalista, Jorge Ovidio. Jorge Ovidio,
que eu fui a primeira pessoa, inclusive, a chegar lá. Ele morava ali no Conjunto Bradesco. no Conjunto Bradesco, ali no centro, bem no centro de Maceió. Ele estava sentado e eu até pensei que ele tinha... Mas, na verdade, foi um crime cruel. E até hoje, um jornalista que era da Folha de São Paulo, um repórter da Folha de São Paulo foi assassinado. Foi um dos crimes também chocante, né? E pela violência que se tinha. Parte dessa história, portanto, é a história que no livro que Marcelo e eu e a Cíntia Ribeiro, que é jornalista, também estamos... Aqui eu mando um abraço aqui, Cíntia Ribeiro. Estamos organizando, estamos finalizando sobre a história do movimento LGBTQIA+, sobre as lutas do movimento LGBTQIA+, mas também dos aliados e das aliadas, não é? Marcelo citou anteriormente que nós temos também heterossexuais que foram importantes na construção desta luta e do movimento. O livro ele surge de um convite de Marcelo no final do ano passado para que a gente pudesse organizar uma obra que, na verdade, além do livro, né, se transformou em um projeto mais amplo. A gente prevê, por exemplo, fazer uma exposição, fazer um documentário. Eu penso que é um projeto pioneiro, porque nós não temos em Alagoas esses registros históricos. Quer dizer, o primeiro registro histórico esse? Eu diria que é um primeiro projeto de fôlego, né? Vai ser aí um livro de aproximadamente 500 páginas. Um livro antropológico mesmo. Histórico, antropológico, sociológico, monumental, né? Então, o que consta nele? Então, Um spoilerzinho. Exatamente, né? Nós estamos no processo de finalização. A publicação se chama Orgulho LGBTQIA+, acervos, memórias e escritas de si das lutas, né, LGBTQIA+, em Alagoas. E aí a gente fez um recorte histórico dos anos 90, que é um momento em que surge o Grupo Gay de Alagoas, que Marcelo funda aí no início aí dos anos 90 e vai até 2002. Né? Nós organizamos o livro em 3 partes. A primeira parte, que se chama justamente Acervo, ela reúne uma série de documentos e de registros e de produções das associações, dos coletivos e dos grupos LGBTs de Alagoas, GGAL, por exemplo, o GGM, Provida, Transhow, coletivo de travestis e transexuais, fundado pela Natasha, não é? Além disso, além dessa primeira parte composta pelos registros, nós temos uma segunda parte chamada Memórias, e ali nós reunimos aproximadamente 20 entrevistas com ativistas históricos, travestis, transexuais, gays, lésbicas, que fundaram as primeiras associações LGBTs no estado. O Marcelo é um dos entrevistados, mas além de Marcelo, por exemplo, a Cassandra Nascimento, que foi a segunda presidenta do GGAL e que é uma das primeiras travestis transexuais a assumir a presidência de um grupo gay ali naquele contexto dos anos 90. Então nós temos aí pessoas importantíssimas, né, nessa segunda sessão. E na terceira sessão, que nós chamamos Escritas de Si, a qual nós te convidamos para contribuir com o texto. Foi uma honra para mim. E você contribuiu com um dos textos desta sessão. Nós temos aproximadamente 300 pessoas, 30 pessoas LGBTQIA+, e aliados e aliadas que contam... Vou fazer uma pergunta aqui, que não querendo atrapalhar, mas como diria meu amigo Jô Soares, atrapalhando. Claro, tudo bem. Pedro Montenegro está nessas Escritas de Si? Convidamos. Aí não tivemos ainda. Pedro, por favor, mande o livro mande a escrita do rapaz. O texto. Como é o texto? O texto é necessário. Você teve ele teve uma atuação importantíssima. Everaldo Patriota? Também. Everaldo. Betinho, doutor Betinho da UAB. Vocês têm um movimento, a gente precisa deixar isso claro do que era nos anos 90. Sim, professor, continue. Então, desculpa. nós finalizamos, tudo bem, nós finalizamos... Puxando a orelha de alguns que precisam. Nós finalizamos, então, a obra com esta terceira sessão, que é Escritas de Si, né? Que nós temos... portanto, uma cartografia, né? A gente chama que é uma cartografia não só, né, da violência, porque nós sabemos que a história, né, não só no Brasil, mas a história LGBT no mundo é marcado pela violência, pelo que hoje nós chamamos LGBTQI-fobia, né? Mas também pela resistência e pelas lutas, não é? E pelas vitórias e pelas conquistas, apesar dos contextos muito adversos, né? Grupos como o que Marcelo fundou e organizou, assim como também de Fabiola
Fabiola Silva, Ana Moura, ou seja, né, eles também foram importantes para justamente imprimir nessa sociedade alagoana que não é tão diferente de outros... O livro é uma realidade. Ele em breve já vai estar por aqui, circulando entre nós. Exatamente. Eu vou fazer perguntas individuais. Claro. Tá? Professor, o que não dá mais? O que não dá mais? O que não dá mais é para que o LGBTQIA+, hoje não seja considerado um cidadão ou um ser humano, né? Com identidade. Exatamente. Perfil socioeconômico. Exatamente. Não dá mais para que as políticas públicas não levem em consideração a existência LGBTQIA+, não dá mais para que a igreja, as escolas, as universidades, o mercado de trabalho não levem em consideração ou considere cidadão, né, de segunda categoria, como o Marcelo costuma colocar, né, os sujeitos e as sujeitas LGBTQIA+, não é? Não dá mais para que as pessoas sejam expulsas de suas casas ou das escolas, porque, por exemplo, os professores e as professoras não estão preparados para lidar com a diversidade de gênero e de orientação sexual, né? Então, não dá mais para a gente viver em uma sociedade que se diz democrática e que continua discriminando, criando, né, diferentes mecanismos para exclusão do LGBTQIA+, da sociedade. Isso não dá mais. Marcelo, o que não dá mais? Eu acho que não dá mais para a gente ser ignorado pelo Estado brasileiro, pelas instituições, não dá mais para a gente suportar a homofobia institucionalizada, ou seja, você vai lá levar uma pauta do movimento LGBT para uma autoridade instituída no cargo público, a pessoa lhe oferece um cafezinho, uma água, um sorriso simpático, mas engaveta a demanda do movimento LGBT. Isso a gente caracteriza como homofobia institucionalizada. Então, essa publicação que nós estamos construindo, né, a várias mãos, né, com muitos ativistas participando, o acervo, Arnaldo, lindo o acervo, revisitando os acervos, algumas coisas que eu guardei em casa também no meu acervo pessoal, reportagens, inclusive, assinadas por você, né, na Gazeta, nos veículos em que você esteve, outras colegas suas também assinando várias matérias. E, assim, esse acervo todo, esse memorial, né, da luta LGBT aqui no estado de Alagoas, ele se propõe também a ser um instrumento técnico, né, acadêmico, de certa forma também, para que se pense políticas públicas, né, para que os gestores públicos tenham uma referência de um movimento social que se organizou aqui no estado de Alagoas a partir da década de 90, que construiu, inclusive, alternativas, né, para a gestão pública, não só na questão da violência, como na geração de emprego, no combate à discriminação que permeia várias instituições no estado de Alagoas e no Brasil. E, assim, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa história, Arnaldo, de ter podido contribuir, né, de ter tido parceiros como você, como outros amigos e aliados dessa causa, que é a causa da democracia. Então, esse tratado, digamos assim, né, Elias, que Elias tem tido um papel imprescindível, né? O Elias, enquanto historiador, pesquisador, né, quando a gente começou a conversar sobre o projeto, sobre a possibilidade inicialmente de escrever um livro sobre essa temática, o Elias de imediato assim, abraçou a causa e tem dado uma contribuição assim, muito importante, porque ele é pesquisador da diversidade sexual e de gênero e sabe quanto é importante ter uma publicação que resgata toda essa história. Vocês, historiadores, não gostam da palavra resgate, porque dizem que não é bombeiro, né? Mas de divulgar, né? De divulgar essa história, né? Publicizar essa história da diversidade de um movimento muito aguerrido e combativo aqui no estado de Alagoas, que conseguiu, de certa forma, né, Arnaldo, dar voz a um segmento que antes eram tratados com desdém, né, pelos gestores públicos, por vários setores da sociedade. Outro dia eu encontrei o pai de um homossexual, por sinal é conhecido meu, ele disse: Marcelo, na década de 80, a contribuição que vocês deram através do movimento gay foi imprescindível. Eu tenho um filho homossexual e aprendi muito nas entrevistas, nas palestras, todas as vezes que você ou outras pessoas do movimento iam para a televisão, para os rádios, falar sobre o respeito à diversidade sexual.
Foi ali que eu aprendi a respeitar o meu filho, a valorizá-lo enquanto filho, enquanto uma pessoa que precisa ter dignidade, assim como todos os demais seres humanos. Então, sem dúvida... É dessa forma, gente, é dessa forma, porque ele vai fazer um discurso aqui, porque também é ligado à política. É dessa forma que eu quero terminar essa entrevista, com uma palavrinha-chave. Respeito. Até a próxima. É isso aí.